Capítulo 1. O cérebro é argila, não rocha. Escute com atenção. O que você acredita ser a sua identidade é, na verdade, uma mentira biológica que você aceitou como verdade. Você diz, eu sou ansioso, eu sou indisciplinado, eu não consigo focar. Pare de mentir para si mesmo. Você não é nada disso. Você apenas condicionou seu cérebro a repetir esses padrões. A neurociência moderna e o estoicismo antigo convergem em um único ponto de poder: a plasticidade. Seu cérebro não é uma rocha sólida, esculpida pelo destino e imutável ao tempo. Seu cérebro é argila. E até agora, você permitiu que o mundo, as redes sociais e seus medos infantis fossem os escultores. Você tem uma escolha. Ou você assume as ferramentas e começa a esculpir sua própria mente, ou continuará sendo uma estátua deformada pelas circunstâncias. Essa é a chave. A neuroplasticidade é a capacidade do seu sistema nervoso de mudar, de adaptar-se e de criar novos caminhos neurais em resposta à experiência e à prática. Quando os estoicos como Epicteto falavam sobre a faculdade da escolha, eles estavam descrevendo a função do seu córtex pré-frontal milênios antes dos scanners de ressonância magnética existirem. Eles sabiam que a mente pode ser treinada para ignorar a dor, para desprezar o prazer barato e para focar no que realmente importa. Entenda a biologia do seu fracasso. Toda vez que você cede à distração, toda vez que você procrastina uma tarefa difícil, você está disparando neurônios que se fortalecem. Você está tornando a sua preguiça mais eficiente. Você está criando uma estrada asfaltada para a sua própria derrota. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. O asfalto pode ser quebrado. Novos caminhos podem ser abertos através da mata virgem da sua resistência mental. Não é sobre motivação, é sobre disciplina. Imagine o seu cérebro como um jardim. Se você não plantar deliberadamente as sementes da disciplina, as ervas daninhas do caos crescerão por conta própria. Elas não precisam de permissão. Elas apenas ocupam o espaço vazio. Para reprogramar sua mente, você precisa de esforço consciente e repetitivo. Você precisa de estresse positivo. A argila só muda de forma sob pressão. Se você quer uma mente inquebrável, precisa parar de fugir do desconforto. Você não precisa da permissão deles. Você não precisa que as circunstâncias sejam favoráveis para começar a mudar sua estrutura neural. O estoicismo te ensina que o ambiente é indiferente. A neurociência prova que o cérebro muda mais rápido quando você decide agir apesar do ambiente. Quando você se força a focar por 10 minutos extras quando tudo em você quer parar, você está literalmente soldando novos circuitos de persistência. Você está transformando argila em aço. Pare de buscar hacks rápidos. Não existe uma pílula mágica para a força mental. O que existe é o long game, o jogo longo. É a repetição brutal do óbvio. É dizer não para o impulso de reagir. É entender que cada pensamento que você tolera é um comando que você dá ao seu cérebro para se tornar aquele tipo de pessoa. Se você tolera pensamentos de vitimismo, você está treinando seu cérebro para ser uma vítima. Essa é a chave. Mude o pensamento, mude a ação, e a biologia não terá outra escolha a não ser seguir o mestre.
A neuroplasticidade estoica exige que você se torne um observador frio de si mesmo. Olhe para suas reações automáticas como se fossem dados em uma tela. Aquela raiva que sobe quando alguém te corta no trânsito. Isso é um circuito antigo disparando. A vontade de olhar o celular a cada 5 minutos. Isso é um vício dopaminérgico pedindo alimento. No momento em que você observa e decide não agir, você interrompe o circuito. Você enfraquece a conexão. Você está matando o seu antigo eu pela fome de atenção. Você tem uma escolha. Você pode continuar sendo um escravo de impulsos elétricos aleatórios, ou pode se tornar o engenheiro da sua própria consciência. A disciplina inquebrável nasce no momento em que você percebe que a resistência que você sente ao fazer o que é difícil é, na verdade, o som do seu cérebro mudando. O desconforto é o sinal de que a argila está sendo moldada. Celebre o desconforto. Busque o desconforto. Sem ele, você permanece estático. Lembre-se, o cérebro é preguiçoso por design. Ele quer economizar energia. Ele quer que você fique no sofá, repetindo os mesmos erros, porque isso é energeticamente barato. Mas você não nasceu para ser eficiente na mediocridade. Você nasceu para o domínio. E o domínio exige que você force seu sistema nervoso a operar em um nível mais alto. Exige que você ignore o grito do sistema límbico por segurança e conforto. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Cada pequena vitória sobre si mesmo é um depósito em sua conta de força mental. Com o tempo, esses depósitos acumulam juros compostos. O que hoje exige um esforço hercúleo, amanhã será sua natureza automática. Você terá reprogramado o seu padrão de fábrica. Você terá criado uma biologia que trabalha para você, e não contra você. Sinta agora a densidade dessa responsabilidade. Se o seu cérebro é argila, a culpa pela forma atual da sua vida é inteiramente sua. Mas a glória pela forma futura também será. Não espere por inspiração. A inspiração é um subproduto da ação, não o gatilho. Comece a agir como a pessoa que você deseja se tornar, e seu cérebro acabará acreditando que você já é essa pessoa. A biologia segue a vontade firme. A partir deste momento, considere-se em uma mesa de cirurgia onde você é o cirurgião e o paciente. O bisturi é a sua atenção. O objetivo é a remoção completa da fraqueza estrutural. Você está reconstruindo seus fundamentos. Você está garantindo que, quando a tempestade chegar, e ela sempre chega, sua mente não apenas sobreviva, mas prospere. Essa é a chave. A plasticidade é o seu maior superpoder, mas ela é neutra. Ela pode te destruir se você for negligente ou te elevar ao nível dos deuses se você for disciplinado. Escolha a elevação. Escolha o cinzel e o martelo. Escolha ser o escultor de si mesmo. Você entendeu que a sua biologia é maleável. Você aceitou que a mudança física do seu cérebro depende da sua recusa em aceitar a mediocridade. Agora que a fundação foi lançada, precisamos isolar o que realmente importa. É hora de aplicar a lógica fria ao caos do mundo. Você dominou a biologia da mudança. Agora vamos falar sobre a fronteira final entre o que você pode e o que você deve ignorar. Capítulo 2. A dicotomia do controle neural. Capítulo 2. A dicotomia do controle neural. Escute bem.
A maior parte da sua fadiga mental não vem do trabalho duro, mas de uma falha catastrófica de processamento. Você está tentando rodar softwares de controle em hardwares que não te pertencem. Você gasta energia tentando prever a opinião alheia, tentando mudar o passado ou se preocupando com a economia. Isso é um erro de engenharia mental. Você tem uma escolha. Ou você aprende a isolar o que é seu, ou será drenado até a exaustão por fantasmas. Essa é a chave. No estoicismo, chamamos isso de dicotomia do controle. Na neurociência, chamamos de alocação de recursos cognitivos. Seu cérebro tem uma largura de banda limitada. Toda vez que você se preocupa com algo que não pode mudar, você está roubando glicose e oxigênio do seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por te tornar um vencedor. Você está, literalmente, sabotando sua inteligência para alimentar uma ansiedade inútil. Não é sobre ignorância, é sobre eficiência. Imagine que sua mente é um centro de comando de alta tecnologia. Um comandante eficiente não envia tropas para uma batalha que já acabou ou para um território que não pode ser conquistado. Ele foca toda a sua força de fogo no único ponto onde ele tem soberania, o agora. Suas intenções, suas escolhas e sua reação aos eventos. Todo o resto é ruído. Todo o resto é lixo digital processado pelo seu sistema límbico. Você não precisa da permissão deles. Por que você permite que a opinião de um estranho ou um comentário em uma rede social altere sua química cerebral? Quando você se sente ofendido, você está dando o controle do seu sistema endócrino para outra pessoa. Você está dizendo, por favor, dispare cortisol no meu sangue porque eu não gosto do que você disse. Isso é escravidão biológica. A dicotomia do controle neural exige que você instale um firewall emocional. Se o evento está fora da sua zona de ação direta, ele deve ser tratado como dado irrelevante. Essa é a chave. Aplique APN. Ele para reprogramar sua percepção. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que eu posso controlar nesta situação? A primeira pergunta ativa o modo vítima e desliga sua capacidade de solução. A segunda pergunta redireciona o fluxo sanguíneo para as áreas de execução. Você muda o foco, você muda o estado. Você deixa de ser o efeito e passa a ser a causa. Entenda o custo oculto da preocupação. Cada vez que você projeta um cenário catastrófico sobre o futuro, seu cérebro não sabe que é imaginação. Para o seu sistema nervoso, o perigo é real. Ele libera adrenalina, aumenta sua frequência cardíaca e desliga suas funções de crescimento e reparo. Você está envelhecendo e adoecendo por problemas que nem existem. Não é sobre pessimismo, é sobre realismo estoico. Aceite que o pior pode acontecer. Prepare sua mente para o impacto e depois volte ao único lugar onde você tem poder. A sua ação imediata. Você tem uma escolha. Você pode ser um radar que capta todas as interferências do mundo, ou pode ser um laser que perfura o objetivo. A disciplina inquebrável exige que você aprenda a dizer, isso não é comigo. Alguém te traiu? A traição é deles, a reação é sua. O plano falhou? O erro é passado, o próximo passo é seu. Quando você isola seu controle neural, você se torna inabalável. Nada pode entrar no seu santuário interno sem o seu selo de aprovação. Essa é a chave. Treine seu cérebro para a indiferença seletiva.
Isso não significa não se importar com nada, mas sim importar-se apenas com o que você pode transformar. É uma economia de energia sagrada. Os grandes imperadores e gênios da história não tinham mentes mais rápidas que a sua. Eles apenas tinham mentes menos congestionadas por bobagens externas. Eles sabiam que o poder reside na concentração de força. Pare de tentar consertar as pessoas. Pare de tentar prever o amanhã. O cérebro busca previsibilidade porque ele tem medo da morte, mas a vida é inerentemente incerta. A única coisa previsível deve ser a sua capacidade de manter a calma sob pressão. Use a técnica de requadramento da PNL. Veja o caos externo como um laboratório de testes para sua nova força mental. Quanto maior a confusão lá fora, maior a oportunidade de praticar o controle aqui dentro. Não é sobre o que acontece, é sobre como você processa. Se você permitir que eventos externos ditem seu estado interno, você é apenas um passageiro na sua própria vida. Mas se você usar a dicotomia do controle como seu sistema operacional principal, você assume o volante. Você decide quais dados merecem processamento e quais devem ser deletados imediatamente. Isso não é apenas filosofia, é higiene mental de alto nível. Você não precisa da permissão deles. Comece hoje. Identifique as 3 maiores fontes de estresse na sua vida que estão fora do seu controle. Visualize-as. Agora, mentalmente, corte os fios que te ligam a elas. Sinta o alívio biológico de não ter mais que carregar esse peso. Seu cérebro agora tem espaço. Seu cérebro agora tem poder. Use esse poder para construir algo real. A disciplina inquebrável começa com a limpeza do campo de batalha. Se você quer vencer a guerra pela sua mente, pare de lutar em territórios que não te pertencem. Reine no seu império interno. Esculpa sua reação com a precisão de um cirurgião. A partir de agora, o mundo pode gritar, mas sua mente permanecerá em silêncio absoluto. Essa é a chave. Você isolou o que pode controlar. Você limpou o ruído. Agora que você tem energia disponível, precisa aprender a protegê-la. O maior ladrão da sua grandeza é o prazer fácil que te mantém medíocre. Você dominou o foco interno. Agora, vamos destruir as correntes da dopamina barata. Capítulo 3. Morte à gratificação instantânea. Capítulo 3. Morte à gratificação instantânea. Escute com a alma, porque o seu cérebro está sendo caçado. Neste exato momento, bilhões de dólares e os algoritmos mais potentes da história da humanidade estão trabalhando contra você. Eles não querem o seu dinheiro. Eles querem algo muito mais valioso, a sua dopamina. Eles querem o seu sistema de recompensa. Se você não entende como o seu cérebro processa o prazer, você não passa de um laboratório de testes para empresas de tecnologia. Você tem uma escolha. Ou você mata o desejo pelo prazer imediato, ou esse desejo matará a sua grandeza. Essa é a chave. A dopamina não é a molécula do prazer. Ela é a molécula da antecipação e da busca. Na neurociência, entendemos que o pico de dopamina ocorre antes de você conseguir o que quer. É a promessa do prazer que te escraviza. Quando você rola a tela do celular, quando busca um doce, quando foge do trabalho para o entretenimento barato, você está viciando seus neurônios em picos artificiais que destroem sua capacidade de foco a longo prazo.
O seu cérebro está ficando surdo para os prazeres reais da conquista, porque ele está saturado de lixo digital. Não é sobre privação, é sobre soberania. O estoicismo chama isso de encrateia, o domínio sobre si mesmo. Sêneca dizia que ninguém é livre se não for mestre de si mesmo. Se você não consegue dizer não a um impulso de 30 segundos, como espera dizer sim a um projeto de 10 anos. A disciplina inquebrável exige que você declare guerra à gratificação instantânea. Você precisa aprender a amar o hiato, o espaço vazio entre o desejo e a satisfação. É nesse vácuo que a alma se fortalece. É nesse vácuo que a neuroplasticidade acontece. Entenda o mecanismo biológico, o eixo do desejo versus o eixo do controle. Toda vez que você escolhe o conforto imediato em vez do esforço necessário, você atrofia o seu córtex pré-frontal e hipertrofia a sua amígdala e o estriado. Você está literalmente mudando a fiação do seu cérebro para ser uma pessoa fraca. Essa é a chave. Para reverter isso, você precisa do que chamamos de jejum de dopamina ou deserto estoico. Você deve se colocar deliberadamente em situações de tédio e desconforto para que seus receptores neurais voltem ao equilíbrio. Você não precisa da permissão deles. O mundo vai te chamar de radical. Vão dizer que você está perdendo a vida. Mentira. Eles é que estão perdendo a vida em fragmentos de 15 segundos de vídeo. Você está recuperando a sua humanidade. Use a PN. Ele para reprogramar sua associação com o esforço. Pare de associar o trabalho difícil à dor. Comece a ancorar o esforço à ideia de construção de poder. Quando você sente a resistência, quando o seu cérebro implora para você parar e buscar uma distração, diga a si mesmo: este é o som do meu cérebro ficando mais forte. Transforme a dor em um sinal de progresso. Você tem uma escolha. Você pode ser um rato em um labirinto apertando o botão do prazer até morrer de exaustão mental, ou pode ser o mestre do labirinto. A gratificação adiada é o maior preditor de sucesso na história da psicologia. Aqueles que conseguem esperar pelo segundo marshmallow são os que dominam as nações, os mercados e a si mesmos. A neurociência mostra que treinar a espera fortalece as fibras neurais da vontade. Cada vez que você quer olhar o celular e decide esperar 10 minutos, você acabou de fazer um levantamento de peso cerebral. Pare de buscar o mood perfeito para agir. A motivação é uma flutuação química instável. Se você depende dela, você é um escravo das suas glândulas. A disciplina inquebrável é agir quando você se sente um lixo, quando está chovendo, quando está cansado, quando o mundo parece desmoronar. Não é sobre como você se sente, é sobre o que você decidiu ser. O estoico não pergunta se está com vontade, ele pergunta o que o dever exige. A neurociência prova que a ação gera a química, não o contrário. Comece o trabalho difícil e o seu cérebro produzirá a noradrenalina necessária para terminar. Essa é a chave. O prazer barato tem um preço caro: a ansiedade. Quando você vive de picos de dopamina, o vale que vem depois é cada vez mais profundo. É por isso que você se sente vazio depois de horas de distração. É o crash neuroquímico. A disciplina, por outro lado, tem um custo inicial alto, mas paga dividendos de serenidade absoluta. O prazer da conquista real não é um pico, é um estado estável de satisfação cortical. É a diferença entre um fogo de palha e uma fornalha de aço. Você não precisa da permissão deles.
Afaste-se da cultura da conveniência. Se tudo é fácil, nada tem valor. A facilidade é o berço da degeneração mental. Se você quer uma mente de elite, busque deliberadamente as tarefas que os outros evitam. Faça a série extra na academia. Estude o assunto que te dá dor de cabeça. Fique em silêncio quando todos estão gritando. A neuroplasticidade ama o desafio. Ela ignora o que é fácil. Se você quer que seu cérebro se reorganize em um padrão de excelência, você precisa dar a ele um motivo real para mudar. Use a técnica de visualização negativa da PNL e do estoicismo. Imagine-se daqui a 5 anos se você continuar cedendo a todos os prazeres imediatos. Veja a versão fraca, obesa, distraída e pobre de si mesmo. Sinta o cheiro do fracasso. Agora, visualize o oposto. A versão que abraçou a disciplina do desconforto. Sinta a rigidez da sua vontade, a clareza do seu olhar, a força do seu corpo. Você tem uma escolha. Qual dessas versões você vai alimentar hoje? Cada decisão de gratificação instantânea é um voto para o seu eu fracassado. Cada decisão de disciplina é um voto para o seu eu mestre. A morte da gratificação instantânea é o nascimento do homem livre. No momento em que você percebe que seus impulsos não são comandos, mas apenas sugestões biológicas que você pode ignorar, você se torna perigoso. O mundo não sabe lidar com alguém que não pode ser seduzido por conforto ou distraído por medo. Esse é o nível de poder que estamos construindo aqui. Não é uma mudança de hábito, é uma transmutação de natureza. Essa é a chave. O conforto é uma droga de entrada para a irrelevância. Ocupe o seu lugar na arena da vida. Sinta o calor, sinta o suor, sinta a dor do crescimento. Isso é estar vivo. O resto é apenas uma simulação dopaminérgica para manter os escravos quietos em suas celas. Quebre as correntes. Mate o desejo pelo que é fácil para que você possa possuir o que é eterno. Você entendeu que o prazer imediato é o seu maior inimigo. Você aprendeu a reprogramar seus circuitos de recompensa para valorizar o esforço. Agora, você precisa aprender a usar o seu instrumento mais poderoso de programação mental, a sua própria voz. O que você diz para si mesmo no silêncio da sua mente dita o seu destino. Você matou o vício pelo fácil. Agora, vamos programar o comando do mestre. Capítulo 4. A linguagem do vencedor silencioso. Escute com a máxima atenção. As paredes da sua mente são construídas com palavras. A maioria das pessoas vive em uma estrutura mental em ruínas porque usa uma linguagem de derrota, de dúvida e de vitimismo. Elas dizem, eu espero, quem sabe, se Deus quiser, como se fossem espectadores passivos de suas próprias vidas. Mas você não é um espectador. Você é o programador. Você tem uma escolha. Ou você aprende a sintaxe do poder, ou continuará sendo escravo das sugestões que herdou de uma sociedade fraca. Essa é a chave. Na programação neurolinguística, entendemos que o cérebro não processa o não, da mesma forma que processa uma imagem afirmativa. Se eu te disser, não pense em um elefante azul, a primeira coisa que seu cérebro faz é criar a imagem do elefante. Quando você diz, eu não quero ser pobre, ou eu não quero falhar, você está forçando seu sistema nervoso a focar exatamente na pobreza e na falha. Você está criando um mapa neural para o abismo.
O vencedor silencioso não fala sobre o que evita. Ele comanda o que constrói. Ele usa uma linguagem afirmativa, presente e absoluta. Não é sobre afirmações positivas baratas. É sobre comandos estruturais. O estoicismo nos ensina que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas o que é um pensamento se não uma frase dita internamente? Se a sua narrativa interna é "isso é difícil demais", seu cérebro libera instantaneamente a química da fadiga. Ele obedece ao seu comando de desistência. Mas se você substitui isso por "meu sistema nervoso foi feito para resolver este nível de complexidade", você abre as comportas da noradrenalina e do foco. Você não precisa da permissão deles para mudar o roteiro da sua mente. Entenda o conceito de linguagem de soberania. O vencedor não tenta. A palavra tentar é uma autorização antecipada para o fracasso. Ela sugere que a força externa é maior que a sua vontade. O vencedor diz, "eu faço". Ele não diz, "eu preciso". Quem precisa é carente. Quem é carente é fraco. O vencedor diz, "eu decido". Essa mudança semântica altera a arquitetura do seu córtex pré-frontal. Ela transforma um estado de reatividade em um estado de proatividade. Essa é a chave. Cada palavra que sai da sua boca, ou que ecoa no seu crânio, é um tijolo na construção da sua realidade. Você tem uma escolha. Você pode continuar usando a linguagem da desculpa, o dialeto daqueles que explicam por que não conseguiram, ou pode adotar o dialeto da execução. A neurociência mostra que a repetição de comandos verbais específicos altera a densidade sináptica. Se você repetir para si mesmo, com convicção e autoridade, que sua disciplina é inabalável, seu cérebro começará a procurar evidências para confirmar essa nova verdade. Ele criará o caminho biológico para que a ação se torne mais fácil. Não é sobre barulho, é sobre peso. O verdadeiro poder é silencioso. Por que você sente a necessidade de contar seus planos para todo mundo? Por que busca a validação de pessoas que nem sabem para onde estão indo? Quando você fala sobre seus projetos antes de executá-los, seu cérebro libera uma dose prematura de dopamina. Ele sente a gratificação sem ter feito o trabalho. Você gasta a energia da execução na conversa fiada. O vencedor silencioso guarda a energia. Ele deixa que os resultados falem. O silêncio é o útero da força. Use a PN. Ele para instalar âncoras de comando. Escolha uma frase curta e poderosa. Algo como foco total. Ação agora. Repita isso toda vez que sentir a hesitação. Associe essa frase a um gesto físico. Fechar o punho ou tocar o pulso. Com o tempo, o gesto e a frase dispararão automaticamente o estado de prontidão no seu cérebro. Você está instalando um software de execução rápida. Você está se tornando um organismo de resposta imediata ao dever. Você não precisa da permissão deles. A sociedade quer que você seja previsível, inseguro e barulhento. Eles querem que você desabafe seus problemas, porque pessoas que reclamam não revolucionam. O vencedor não desabafa. Ele processa e resolve. Se algo dói, ele usa a dor como informação, não como entretenimento para os outros. Ele mantém a face estoica e a linguagem interna de comando. Ele sabe que a reclamação
é um vírus que corrói a resiliência. Essa é a chave. A disciplina inquebrável exige que você seja o guarda da sua própria boca. Nunca fale de si mesmo de forma depreciativa, nem de brincadeira. O seu inconsciente não tem senso de humor. Ele aceita tudo como instrução de trabalho. Se você se chama de burro ou lento, você está dando uma ordem de serviço para seus neurônios diminuírem a velocidade de processamento. Fale com a autoridade de um imperador dirigindo-se ao seu próprio exército. Seja firme, seja justo, seja implacável. Visualize a sua mente como um tribunal onde apenas uma voz tem o veredito final. A sua voz consciente. Todas as outras vozes. A voz do medo, a voz do trauma, a voz da crítica alheia, são apenas testemunhas que podem ser ignoradas. Você é o juiz. A sua linguagem define a sentença. Se você diz, eu sou capaz de suportar isso, a sentença é a vitória. Se você diz, não aguento mais, a sentença é a derrota. A biologia apenas cumpre a ordem judicial. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você afirma. O sentimento é efêmero, a afirmação estrutural é permanente. Aprenda a falar a língua da neuroplasticidade. Diga, meu cérebro está se adaptando a este desafio agora. Sinta a mudança química que essa frase provoca. Você deixou de ser uma vítima das circunstâncias para ser um engenheiro de sistemas biológicos. Você entendeu que suas palavras esculpem sua biologia. Você assumiu o controle do microfone interno. Agora que sua linguagem é de poder, você precisa aprender a lidar com as interferências do mundo exterior sem perder seu eixo. É hora de dominar a arte da contenção absoluta. Você programou sua voz. Agora, vamos blindar sua reação. Capítulo 5. O custo oculto da reação emocional. Preste atenção ao que vou te dizer agora, pois esta é a lição que separa os mestres dos escravos. Toda vez que você reage emocionalmente a algo externo, você acaba de entregar a sua liberdade de bandeja. Se alguém te insulta e você fica com raiva, essa pessoa é sua dona. Se uma notícia te deixa desesperado, o jornalista é seu mestre. Se um imprevisto te tira a paz, a circunstância governa você. Você tem uma escolha. Ou você se torna um observador impassível, ou será um fantoche das flutuações do mundo. Essa é a chave. A neurociência da reação emocional é simples e cruel. Quando algo te gatilha, a informação viaja para a amígdala antes de chegar ao córtex pré-frontal. É o sequestro emocional. O seu corpo dispara cortisol e adrenalina, preparando você para lutar ou fugir de uma ameaça que, na maioria das vezes, é apenas verbal ou imaginária. Você gasta energia vital, inflama seu corpo e nubla seu julgamento por nada. O custo de uma reação impensada é o descarrilamento de horas ou até dias de progresso mental. Não é sobre não sentir, é sobre não agir conforme o sentimento. O estoicismo nos ensina o conceito de propateiai, os movimentos iniciais da alma. É natural sentir o coração acelerar ou o rosto esquentar. O que não é natural para um homem de virtude é permitir que esse impulso inicial dite sua próxima palavra ou ação. O vencedor silencioso cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço reside a sua liberdade. Quanto maior o espaço, maior o seu poder.
Você não precisa da permissão deles. O mundo vai tentar te provocar o tempo todo. Eles querem ver você perder a compostura, porque isso te coloca no nível deles. Quando você permanece calmo, enquanto todos esperam que você exploda, você cria um vácuo de poder que desorienta o oponente. APN. Ele chama isso de quebra de padrão. Ao não reagir da forma esperada, você retoma o controle da interação. Você se torna o polo estável em um mar de instabilidade. Entenda o dreno de energia cortical. O seu cérebro consome cerca de 20% da energia do seu corpo. Uma explosão de raiva consome mais glicose do que 1 hora de estudo intenso. Quando você se permite reagir emocionalmente a bobagens, você está literalmente ficando mais burro para o resto do dia. Você está queimando o combustível que deveria ser usado para sua disciplina, para seus projetos e para sua evolução. Essa é a chave. Economize sua alma. Não dê a eventos insignificantes a honra da sua perturbação. Você tem uma escolha. Você pode ser como a maioria, cujas emoções são como o clima. Mudam a cada vento que sopra. Ou pode ser como uma montanha. A montanha não pergunta ao vento se deve permanecer firme. Ela apenas permanece. Use a técnica de dissociação da PNL. Quando sentir uma emoção forte, imagine-se saindo do seu corpo e observando a situação de cima. Veja a sua própria biologia reagindo, mas não se identifique com ela. Diga para si mesmo: meu corpo está sentindo uma onda de cortisol. Interessante. Mas eu, a consciência, permaneço aqui, decidindo o próximo passo. Não é sobre frieza, é sobre eficácia. Um cirurgião não pode se dar ao luxo de reagir emocionalmente ao sangue. Ele precisa de mãos firmes e mente clara. A vida é a sua cirurgia. Cada decisão conta. Cada segundo de hesitação emocional é um risco desnecessário. O estoico Marco Aurélio escrevia para si mesmo: seja como o promontório contra o qual as ondas quebram sem cessar. Ele permanece firme e doma a fúria da água ao seu redor. Você é o promontório. O mundo é a água furiosa. Essa é a chave. Aprenda a amar o silêncio estratégico. Muitas vezes, a melhor resposta para uma ofensa ou um caos é o absoluto nada. O silêncio é uma barreira intransponível. Ele não oferece superfície para o outro atacar. Ele força o agressor a lidar com o próprio eco. Na neurociência, o silêncio permite que o sistema parasimpático retome o controle, baixando a pressão arterial e devolvendo a clareza ao pensamento. O silêncio é a ferramenta dos reis. Você não precisa da permissão deles. Pare de se justificar. Pare de tentar convencer as pessoas do seu valor ou da sua razão. A necessidade de se explicar é um sintoma de insegurança emocional. Quem é mestre de si mesmo sabe que a verdade não precisa de defesa barulhenta. Quando você para de reagir à necessidade de ser compreendido, você ganha uma quantidade massiva de tempo e paz. Você se torna um observador de elite. Visualize a sua reserva emocional como uma conta bancária. Cada reação inútil é um saque alto. Cada momento de contenção é um depósito. No final do ano, você quer ser um milionário de serenidade ou um falido emocional? A disciplina inquebrável é construída na economia das reações.
Guarde seu fogo para as batalhas que realmente importam. Não gaste munição de canhão para matar moscas. Essa é a chave. O custo oculto da reação é a perda da visão de longo prazo. No momento da raiva, o futuro desaparece. Só existe o presente doloroso. O vencedor silencioso mantém o olhar no horizonte. Ele sabe que a pequena irritação de hoje será esquecida amanhã. Então ele a trata com o desprezo que ela merece agora. Ele não permite que o agora emocional destrua o sempre da sua construção de vida. Você dominou a arte de não entregar seu poder aos outros. Você aprendeu a conservar sua energia cortical através da contenção. Agora que você é um polo de estabilidade, precisa de uma estrutura externa que sustente essa força interna. É hora de desenhar a máquina que tornará sua grandeza inevitável. Você parou de reagir. Agora, vamos construir o sistema. Capítulo 6. Arquitetura da rotina inflexível. Escute com a frieza de quem observa uma engrenagem. A motivação é uma fraude. Se você acorda esperando sentir vontade para agir, você já perdeu a guerra antes de colocar os pés no chão. A vontade é um subproduto da ação, não o seu combustível. O que separa o amador do mestre não é o talento, mas a arquitetura. Enquanto o amador confia no seu humor, o mestre confia no seu sistema. Você tem uma escolha. Ou você constrói uma rotina que te obriga a vencer, ou será engolido pela entropia do conforto. Essa é a chave. Na neurociência, falamos sobre carga cognitiva. Toda vez que você tem que decidir o que fazer, vou treinar agora ou depois? O que devo comer? Por onde começa o trabalho? Você está gastando glicose preciosa do seu córtex pré-frontal. Você está cansando seu cérebro com decisões triviais. A disciplina inquebrável exige que você automatize o básico para que sua inteligência seja guardada para o excepcional. Uma rotina inflexível não é uma prisão. É a estrutura de suporte que permite que seu gênio respire. Não é sobre rigidez cega, é sobre redução de atrito. O estoicismo nos ensina o conceito de ascesis, o treinamento constante. Para Marco Aurélio, o dia começava com o reconhecimento do dever, não com a busca pelo prazer. Sua rotina era um escudo contra o caos do império. Se o homem que governava o mundo conhecido precisava de uma rotina para manter a sanidade, quem é você para acreditar que pode viver ao sabor do vento? A rotina é o seu comando de programação para o sistema nervoso. Quando a estrutura é sólida, o cérebro entra em estado de fluxo com muito menos resistência. Você não precisa da permissão deles. O mundo vai dizer que você é bitolado, que você não sabe curtir a vida. Ignore-os. O que eles chamam de curtir a vida é, na verdade, uma deriva sem propósito em um mar de mediocridade. A verdadeira liberdade é o resultado da disciplina. Você é livre para criar quando sua saúde está automatizada. Você é livre para prosperar quando suas horas de foco são inegociáveis. Use a PN. Ele para reestruturar sua identidade. Você não tenta seguir uma rotina. Você é um sistema de alta performance em execução. Entenda o ritmo circadiano da vontade. A ciência prova que sua capacidade de tomar decisões difíceis e resistir a tentações diminui ao longo do dia. É a fadiga da decisão. Por isso, sua rotina deve ser carregada na frente. As batalhas mais difíceis devem ser vencidas nas primeiras horas da manhã. Se o seu cérebro acorda e já encontra uma sequência de comandos executados: cama feita, corpo em movimento,
mente em silêncio, trabalho profundo iniciado. Ele entende que o dia pertence a você, não ao acaso. Essa é a chave. Vença amanhã e você terá o ímpeto necessário para dominar o dia. Você tem uma escolha. Você pode ter uma rotina projetada por você ou uma rotina projetada pelos outros. Se a primeira coisa que você faz ao acordar é olhar o celular, você acaba de permitir que o mundo externo dite sua prioridade neural. Você está em modo reativo. Você está treinando seu cérebro para buscar dopamina barata e validação alheia. A arquitetura da rotina inflexível exige um perímetro de defesa. As primeiras horas são sagradas. Sem notificações, sem notícias, sem vozes externas. Apenas você e o seu dever. Não é sobre o que você faz, é sobre como você sustenta. Use a técnica de encadeamento de hábitos da PNL. Ancore um novo comportamento difícil a um comportamento que já é automático. Depois de escovar os dentes, eu medito por 10 minutos. Depois de fechar o computador, eu leio 20 páginas. Você está pegando carona na fiação neural existente para instalar novos cabos de força. Com o tempo, a resistência desaparece e a rotina se torna o seu estado de repouso. O esforço se torna invisível. Essa é a chave. O segredo dos grandes estoicos era a consistência inabalável nas pequenas coisas. Eles sabiam que o caráter é o que fazemos repetidamente. Se você falha na sua rotina matinal, você está enviando um sinal para o seu subconsciente de que sua palavra não vale nada. Você está treinando a desconfiança em si mesmo. Mas quando você cumpre o que prometeu a si mesmo, no escuro do quarto, você constrói uma autoconfiança biológica que nenhum crítico pode abalar. Você se torna um aliado do seu próprio sistema nervoso. Você não precisa da permissão deles. Pare de negociar com a sua mente preguiçosa. A mente preguiçosa é uma negociadora habilidosa. Ela sempre tem uma desculpa plausível para você pular o treino ou adiar o projeto. Não discuta com ela. A rotina existe para que a discussão não seja necessária. Está no cronograma, logo será feito. Ponto final. Essa autoridade interna é o que diferencia o líder do seguidor. O líder dá ordens a si mesmo e as cumpre sem questionar. Visualize sua rotina como o esqueleto de um arranha-céu. O esqueleto não é bonito. Ele é rígido, frio e muitas vezes invisível por trás da fachada. Mas sem ele, o prédio desmorona sob o menor tremor. Sua rotina é o que te mantém de pé quando a tragédia bate à porta, quando o mercado cai ou quando a saúde falha. Nos dias de tempestade, você não precisa pensar. Você apenas segue os trilhos que construiu nos dias de sol. Essa é a chave. A disciplina inquebrável é o resultado de 1000 pequenas decisões automáticas. É a soma de todas as vezes que você escolheu o plano em vez do impulso. A arquitetura da sua rotina é a declaração de quem você pretende se tornar. Se sua rotina é medíocre, seu futuro será medíocre. Se sua rotina é de elite, a excelência será uma consequência inevitável. Você construiu o sistema. Você desenhou a máquina. Agora, precisa aprender a ver o resultado antes mesmo dele existir fisicamente. Para que a máquina funcione com potência máxima, o piloto precisa ter a visão clara do destino. Você tem o sistema. Agora vamos projetar a realidade. Capítulo 7. Visualização ativa. O ensaio mental do poder.
Escute com o olho da mente. A realidade é o último lugar onde as coisas acontecem. Antes de algo se manifestar no mundo físico, ele deve ser construído, testado e refinado no laboratório da sua imaginação. Se você só acredita no que vê, você está sempre atrasado. O vencedor silencioso vê o que ainda não existe com tanta clareza que o cérebro não tem outra opção a não ser materializar essa visão. Você tem uma escolha. Ou você projeta deliberadamente o seu futuro, ou será uma vítima das projeções de medo que o seu inconsciente cria sozinho. Essa é a chave. A neurociência comprova que o cérebro humano é péssimo em distinguir entre uma experiência vivida intensamente e uma visualização detalhada. Quando você visualiza uma ação com precisão, sentindo o esforço, o ambiente e a emoção da vitória, você está disparando os mesmos circuitos neurais que usaria na ação real. Isso é o ensaio mental. Atletas olímpicos e cirurgiões de elite usam essa técnica para pré-aquecer as sinapses. Eles não esperam o momento da pressão para descobrir como reagir. Eles já reagiram 1000 vezes em suas mentes. Não é sobre lei da atração mística. É sobre reticulado ativador ascendente, SARA. O SARA é o filtro do seu cérebro. Ele decide quais informações chegam à sua consciência. Quando você visualiza seu objetivo estoicamente, focando na sua conduta e na sua força sob estresse, você está programando esse filtro. De repente, você começa a ver oportunidades, recursos e soluções que antes eram invisíveis. Não porque eles não estavam lá, mas porque seu cérebro não tinha ordens para notá-los. Você não precisa da permissão deles para comandar o foco do seu radar neural. Essa é a chave. Use a PN. Ele para tornar suas visualizações hipnóticas para si mesmo. Não veja apenas uma imagem estática. Adicione submodalidades. Aumente o brilho, a nitidez, o som e, principalmente, a sensação sinestésica. Se o seu objetivo é a disciplina inquebrável, visualize-se diante da sua maior tentação. Sinta o impulso subindo. Sinta o desejo de ceder. E então, visualize-se negando esse impulso com uma calma absoluta. Veja a si mesmo virando as costas para o prazer barato e voltando para o seu dever. Isso é treinamento de guerra mental. Você tem uma escolha. A maioria das pessoas usa o poder da visualização para o mal. Eles chamam isso de preocupação. Preocupar-se é visualizar o fracasso com detalhes vívidos. É treinar o cérebro para a derrota. O estoico pratica a premeditatio malorum, a premeditação dos males, mas de uma forma diferente. Nós visualizamos o caos não para entrar em pânico, mas para visualizar nossa resposta soberana a ele. Visualizamos a perda para que ela perca o poder de nos surpreender. Visualizamos a dificuldade para que, quando ela chegar, encontre um homem que já a venceu na mente. Não é sobre o destino, é sobre a identidade. Não visualize apenas o dinheiro na conta ou o troféu na mão. Isso é dopamina barata. Visualize o tipo de pessoa que você precisa ser para merecer esses resultados. Visualize sua postura, seu tom de voz, sua resistência ao cansaço. Visualize a estrutura do seu caráter. A PN. Ele nos ensina a técnica da ponte ao futuro. Projete-se no futuro. Olhe para trás e veja o caminho de disciplina que você percorreu.
Sinta o orgulho legítimo de quem não se traiu. Você não precisa da permissão deles. O mundo vai te chamar de sonhador ou delirante. Deixe-os. Eles estão presos na superfície das coisas. Você está operando na sala de máquinas da realidade. A visualização ativa é a linguagem que o seu subconsciente entende. Ele não entende desejos vagos, ele entende imagens claras e emoções fortes. Se você der a ele um mapa detalhado da sua grandeza, ele trabalhará 24 horas por dia para ajustar sua fisiologia, sua percepção e suas ações a esse mapa. Essa é a chave. A disciplina inquebrável exige que você viva em 2 mundos simultaneamente: o mundo dos fatos brutos e o mundo da visão absoluta. Nos fatos, você pode estar cansado e com dor. Na visão, você é o atleta da alma que não para. Use a visão para puxar você através dos fatos. Quando o corpo quer desistir, a imagem mental do seu eu ideal deve ser tão potente que gera uma descarga real de adrenalina. A mente comanda, o corpo obedece. Pare de aceitar as imagens de insuficiência que a sociedade projeta em você. As notícias, os filmes e a publicidade querem que você se visualize como alguém incompleto, que precisa comprar algo para ser feliz. Rejeite essas imagens. Substitua-as por uma iconografia de poder pessoal. Crie um cinema mental, onde você é o herói inabalável, o sábio que nada perturba, o construtor de impérios. Repita esse filme todas as manhãs antes de abrir os olhos e todas as noites antes de dormir. Essa é a chave. A neuroplasticidade é acelerada pela visualização. Ao imaginar a execução perfeita de uma rotina ou de uma conversa difícil, você está criando sulcos neurais que facilitam a execução real. Você está diminuindo a resistência de inicialização. Quando o momento chegar, seu cérebro dirá: eu conheço este caminho. Nós já estivemos aqui. A hesitação morre onde a visualização domina. Visualize-se agora, no final deste audiobook, transformado. Sinta a densidade do seu novo caráter. Veja a clareza nos seus olhos. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir. Você é um arquiteto de si mesmo. A visão está completa. Agora, precisamos de energia para mantê-la viva sob pressão. Você viu o futuro. Agora vamos usar o fogo do mundo para forjar o presente. Capítulo 8. O estresse como combustível não veneno. Escute com a frieza de um estrategista. A sociedade moderna cometeu um crime contra a sua evolução ao te ensinar que o estresse é algo a ser evitado. Eles te venderam a mentira do conforto total como o objetivo supremo da vida. Mas o conforto é um pântano onde a grandeza afoga. A biologia humana não foi feita para a facilidade. Ela foi feita para a adaptação sob pressão. Você tem uma escolha. Ou você vê o estresse como um veneno que te consome, ou o utiliza como combustível de alta octanagem que acelera sua neuroplasticidade. Essa é a chave. Na neurociência, existe um conceito chamado hormese. É o fenômeno onde uma dose moderada de um agente estressor, seja frio, calor, jejum ou esforço físico, desencadeia uma resposta de reparo e fortalecimento no organismo que supera em muito o dano inicial. O seu cérebro e o seu corpo são sistemas antifrágeis. Sistemas frágeis quebram sob pressão. Sistemas antifrágeis, como a sua mente treinada, tornam-se melhores com a desordem. O estresse é o sinal que o seu DNA espera para ativar os genes da longevidade e da resiliência cognitiva. Não é sobre sofrimento masoquista,
é sobre treinamento deliberado. O estoicismo nos ensina a prática da voluntária incomoda, o desconforto voluntário. Sêneca aconselhava que tirássemos alguns dias por mês para viver de forma frugal, sentindo o frio e a fome, para que pudéssemos perguntar a nós mesmos: é isso que eu temia? Ao buscar o estresse de forma controlada, você retira o poder de surpresa do mundo. Você caleja o seu sistema nervoso. Um cérebro que foi treinado para manter a calma em um banho de gelo ou durante um jejum prolongado não entrará em pânico quando uma crise financeira ou um conflito familiar surgir. Ele já conhece a química do estresse e sabe como governá-la. Você não precisa da permissão deles. O mundo vai te oferecer anestésicos para cada pequena dor. Eles querem que você tome uma pílula para a ansiedade, que coma açúcar para o estresse e que se distraia para o tédio. Rejeite essas muletas. Use a APN. Ele para reestruturar sua resposta fisiológica. Quando você sentir o coração acelerar diante de um desafio, não diga, estou ansioso. Diga, meu corpo está me dando energia para a batalha. A química da ansiedade e da excitação é quase idêntica. A diferença está na narrativa que você cria no seu córtex. Essa é a chave. Transforme o medo em prontidão. Transforme o peso em resistência de crescimento. Você tem uma escolha. Você pode se fechar em uma bolha de segurança e assistir suas habilidades atrofiarem, ou pode se expor ao fogo e se transformar em aço. A disciplina inquebrável exige que você mude sua relação com o desconforto. Se algo te assusta, é exatamente ali que você deve ir. O medo é a bússola que aponta para onde a sua próxima versão está escondida. A neuroplasticidade é disparada pela liberação de noradrenalina e acetilcolina, substâncias que só aparecem quando você está em alerta, quando está fora da zona de conforto, quando o jogo é real. Não é sobre ser uma vítima do estresse, é sobre ser um alquimista dele. Use a técnica da inoculação de estresse. Exponha-se a pequenos desafios diários que exijam controle emocional. Tome banhos frios. Treine até a falha. Estude temas que você odeia. Fale em público. Cada vez que você faz isso, você está baixando o limiar de reatividade da sua amígdala. Você está ensinando seu cérebro que o desconforto não é uma emergência, é apenas um dado. Com o tempo, o que antes te destruiria, agora mal consegue te distrair. Essa é a chave. O estoico sabe que o obstáculo não é apenas o caminho. O obstáculo é o combustível. Sem resistência, não há força. Se a vida está fácil demais, preocupe-se. Você está regredindo. A disciplina inquebrável prospera na pressão. É sob o peso da responsabilidade que o caráter se solidifica. Pare de pedir por fardos mais leves, peça por ombros mais fortes. A biologia é generosa com quem se exige muito. Ela libera recursos ocultos de energia e clareza mental para aqueles que se recusam a recuar. Você não precisa da permissão deles. Pare de reclamar do seu ambiente de trabalho estressante ou das pressões da vida. Agradeça por eles. Eles são sua academia particular de poder mental. Use a APN. Ele para ancorar o estado de foco sob pressão. Toda vez que o caos estourar ao seu redor, respire fundo e diga a frase de comando que você programou no capítulo 4. Sinta o estresse ser canalizado para o seu córtex pré-frontal como eletricidade em um circuito. Você se torna mais agudo, mais rápido e mais decidido
enquanto os outros estão derretendo emocionalmente. Essa é a chave. A morte da fraqueza ocorre no calor da batalha. A disciplina inquebrável é a capacidade de manter seus valores e sua rotina quando tudo está dando errado. É fácil ser estoico em uma biblioteca silenciosa. O desafio é ser estoico no meio de uma discussão acalorada ou de um fracasso público. Use esses momentos como pontos de experiência na sua evolução. Veja cada pessoa difícil como um treinador pessoal de paciência. Veja cada perda como um teste de desapego. Visualize o estresse como um fluxo de energia pura que entra pelo seu peito. Se você resistir a ele, ele te queima. Se você o aceitar e o direcionar para a sua meta, ele te impulsiona. Você é o mestre da energia. Você não é um frasco de vidro que se estilhaça. Você é uma chama que cresce com o vento. Quanto mais forte o vento do caos sopra, mais alta a sua chama de disciplina arde. Essa é a chave. O estresse é a linguagem que o universo usa para perguntar o quanto você realmente quer os seus objetivos. Responda com ação inabalável. Mostre que você é indomável. A resiliência não é algo que você tem. É algo que você pratica até se tornar sua natureza biológica. Você aprendeu a usar o fogo do mundo para se forjar. Você não tem mais medo do caos, porque o caos é o seu alimento. Agora que você é inabalável externamente, precisa limpar o último resquício de fraqueza interna, a necessidade de ser visto. Você domou o fogo. Agora vamos encontrar o poder no anonimato. Capítulo 9. O fim da validação externa. Escute com o silêncio de quem não tem nada a provar. A busca por aprovação é a coleira mais curta que existe. Se você age para ser notado, se você posta seus sucessos para receber aplausos, se você se magoa com a crítica de quem não construiu nada, você ainda é uma criança em busca de um abraço. A disciplina inquebrável é uma jornada solitária. Ela acontece quando ninguém está olhando. Ela se sustenta na aprovação de um único juiz, a sua própria consciência. Você tem uma escolha. Ou você é o seu próprio padrão de excelência, ou será um mendigo de migalhas de atenção alheia. Essa é a chave. Na neurociência, a busca por validação externa está ligada ao sistema de recompensa social. O cérebro libera dopamina quando recebemos um elogio ou um like. É um mecanismo evolutivo para garantir que não seremos expulsos da tribo. Mas hoje, esse mecanismo foi sequestrado. Vivemos em uma tribo global e digital de estranhos que não se importam conosco. Se você vicia seu cérebro nesse feedback externo, você perde a autonomia sobre seu estado emocional. Você se torna volátil. Se o mundo te aplaude, você brilha. Se o mundo te ignora, você apaga. Isso é a definição de mediocridade. Não é sobre ser antissocial, é sobre ser autossuficiente. O estoicismo nos ensina o conceito de hegemonikon, o centro de comando da alma. Para um estoico, o valor de uma ação reside na intenção e na virtude da própria ação, não no resultado ou na percepção alheia. Se você fez o que era certo, se seguiu sua rotina, se manteve sua disciplina, o objetivo foi alcançado. O que o mundo pensa disso é um indiferente preferível, ou não preferível, mas nunca essencial.
O vencedor silencioso entende que o aplauso é um ruído que distrai da execução. Você não precisa da permissão deles. A sociedade quer que você seja dependente de validação, porque pessoas inseguras são fáceis de manipular e de vender produtos. Eles querem que você meça seu sucesso pelo olhar do outro. Mas a disciplina inquebrável exige que você enterre o seu ego. Use a PN. Ele para desconectar o seu valor pessoal do seu desempenho visível. Aprenda a técnica do observador silencioso. Visualize-se realizando suas tarefas mais difíceis no anonimato total. Sinta a satisfação pura de fazer algo bem feito, pelo simples fato de que você decidiu fazer. Sem câmeras, sem público, sem glória. Apenas o mestre e a obra. Você tem uma escolha. Você pode viver para a galeria, construindo uma fachada de sucesso que é oca por dentro, ou pode construir uma fortaleza interna de caráter que não precisa de luzes externas para brilhar. A neuroplasticidade de alto nível ocorre quando você mantém padrões rigorosos, mesmo quando o mundo te dá permissão para relaxar. É o treino que você faz nas sombras que te dá a força para brilhar no sol. Mas para o vencedor, o sol é apenas mais um dia de trabalho. A glória é um subproduto, nunca o objetivo. Essa é a chave. O custo da validação externa é a sua originalidade e a sua paz. Quando você busca aprovação, você começa a editar a si mesmo para caber nas expectativas alheias. Você se torna uma versão diluída de quem deveria ser. A disciplina inquebrável é a coragem de ser mal compreendido, de ser criticado ou, o que é pior para o ego moderno, de ser ignorado. O verdadeiro poder reside naquele que consegue caminhar pelo mundo sem ser afetado pelo julgamento alheio, mantendo-se fiel aos seus princípios estoicos. Não é sobre orgulho, é sobre integridade. Integridade significa ser o mesmo em todos os lugares. Se você é disciplinado quando as pessoas estão olhando, mas relaxa quando está sozinho, você não tem disciplina. Você tem uma performance. A disciplina inquebrável é o que você faz às 4 da manhã, no frio, quando ninguém sabe que você está acordado. É a qualidade do seu trabalho, quando você sabe que ninguém vai te elogiar por isso. É o compromisso inegociável com a sua própria palavra. Você não precisa da permissão deles. Pare de falar sobre o que você vai fazer. Pare de ostentar o que você já fez. O vencedor silencioso deixa que seus resultados criem um vácuo de mistério ao seu redor. Deixe que as pessoas se perguntem de onde vem sua força, de onde vem sua calma, como você consegue resultados tão consistentes. O mistério aumenta seu poder. A explicação o diminui. Use a energia que você gastaria se gabando para dobrar o seu esforço na próxima tarefa. Essa é a chave. O fim da validação externa é o início da liberdade real. Quando você não precisa de nada de ninguém, nem de dinheiro para sua felicidade, nem de elogios para sua autoestima, você se torna perigoso para o sistema. Você não pode ser comprado, chantageado ou intimidado. Você é um soberano de si mesmo. Sua felicidade é gerada internamente através da prática da virtude e da excelência neural. Visualize-se como uma luz que brilha no fundo do oceano. Não há ninguém lá para ver, mas a luz continua brilhando com a mesma intensidade, porque essa é a sua natureza. Você não brilha para os outros. Você brilha porque é uma fonte de energia. A partir de agora, cada ação sua será um tributo ao seu próprio padrão de excelência. O mundo pode olhar ou não. Isso é irrelevante para o sol. Essa é a chave. Você matou o ego.
Você se libertou das correntes do olhar alheio. Agora você está pronto para a etapa final. A fusão completa entre quem você era e quem você se tornou. A disciplina não será mais algo que você faz. Será quem você é. Você se tornou invisível para o ego. Agora, vamos nos tornar eternos na identidade. Capítulo 10. A consolidação do novo eu. Escute com a reverência de quem presencia um nascimento. A jornada do aprendizado acabou e a jornada do ser começou. Se você chegou até aqui, você não é mais o mesmo organismo que deu o primeiro play neste áudio. Suas sinapses foram disparadas em novos padrões. Sua percepção do tempo e da dor foi alterada e sua filosofia de vida foi recalibrada pelo aço. Você tem uma escolha. Ou você trata este conhecimento como uma informação passageira, ou você aceita a morte definitiva do seu antigo eu para que o mestre de si mesmo possa caminhar. Essa é a chave. Na neurociência chamamos isso de consolidação sináptica de longo prazo. Para que a mudança seja permanente, ela precisa deixar de ser um esforço do córtex pré-frontal e passar a ser um comando do seu estriado e do cerebelo. Ela precisa se tornar um hábito biológico. A disciplina inquebrável não pode ser algo que você tenta fazer. Ela deve ser a sua configuração padrão. Você não decide ter disciplina. Você apenas executa quem você é. A fusão entre pensamento e ação deve ser tão rápida que não haja espaço para a dúvida ou para a negociação interna. Não é sobre uma fase da vida. É sobre uma nova natureza. O estoicismo nos ensina que a filosofia não é um conjunto de frases bonitas, mas um estilo de vida vivido em cada respiração. Epicteto dizia: não fale sobre as tuas lições, mas mostra-as através das tuas ações. O novo eu não precisa de lembretes externos. Ele possui um radar interno de integridade. Ele sabe quando está recuando e corrige o curso instantaneamente, sem drama, sem autopiedade, apenas com a precisão de um sistema que busca a excelência. Você não precisa da permissão deles. O mundo vai tentar te puxar de volta para a mediocridade. Seus antigos amigos, sua família e a cultura ao seu redor vão sentir falta da sua versão fraca e previsível. Eles vão dizer: você mudou. Responda com o silêncio do capítulo 5. Sim, você mudou. Você passou por uma reengenharia total. Use a PN. Ele para selar essa nova identidade. Visualize a sua antiga versão como uma pele de cobra que foi deixada para trás. Ela não te serve mais. Ela é pequena demais para a sua nova envergadura mental. Você tem uma escolha. A manutenção da grandeza é tão exigente quanto a sua conquista. A disciplina inquebrável é um fogo que precisa de oxigênio contínuo. Esse oxigênio é a sua rotina, o seu controle emocional e a sua recusa em buscar validação. O novo eu entende que a fadiga é uma ilusão do cérebro para economizar energia. E ele aprendeu a ignorar esse sinal. Ele entende que a dor é informação. E ele aprendeu a decifrá-la. Ele entende que o tempo é sua única moeda real. E ele aprendeu a investi-la com ganância estoica. Essa é a chave. A neuroplasticidade consolidada significa que o caminho de menor resistência no seu cérebro agora é o caminho da virtude e do esforço. Antes era difícil acordar cedo ou focar. Agora, o que é difícil é ficar parado sem propósito. O que é difícil é mentir para si mesmo. O que é difícil é ser reativo.
Você inverteu a polaridade da sua biologia. Você treinou seu sistema para encontrar prazer na superação e tédio na facilidade. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser inquebrável. Ser inquebrável não significa que você nunca sentirá o peso do mundo. Significa que, quando o peso vier, ele encontrará uma estrutura que não cede. Se você tropeçar, o novo eu não perde tempo com culpa. A culpa é uma emoção de baixa frequência que drena o poder. O novo eu apenas se levanta e retoma o protocolo. A disciplina é o trilho. A vida é o trem. O trem pode balançar, mas o trilho guia o destino. Você não precisa da permissão deles. O seu sucesso agora é uma consequência matemática da sua estrutura. Quando você combina a lógica fria do estoicismo com a precisão da PNL e a potência da neurociência, os resultados deixam de ser uma questão de se e passam a ser uma questão de quando. Você se tornou um evento inevitável. Você é a causa e o mundo é o efeito. Mantenha a guarda alta. A arrogância é a brecha na armadura do mestre. Permaneça um eterno estudante da sua própria mente. Essa é a chave. Visualize agora a sua vida como uma sucessão infinita de momentos de escolha. Em cada um deles, você tem o poder de reforçar sua nova identidade ou traí-la. O novo eu escolhe a força. Sempre. Ele escolhe a verdade. Sempre. Ele escolhe o dever sobre o desejo. Sempre. Essa consistência brutal é o que as pessoas comuns chamam de sorte ou talento. Você sabe a verdade. É apenas neuroplasticidade aplicada sob uma vontade de ferro. Chegamos ao ponto de não retorno. O conhecimento agora está no seu sangue. A estrutura está nos seus ossos. A visão está nos seus olhos. Você possui as chaves do reino interno. O silêncio que você sente agora não é vazio. É o silêncio da prontidão. É o silêncio do predador que domina o seu próprio território mental. Essa é a chave. A disciplina inquebrável é o seu novo nome. A reprogramação está completa. A partir de hoje, cada passo seu deve ecoar a autoridade de quem não pode ser parado por nada menos que a própria morte. E mesmo ela encontrará um homem que viveu com a dignidade de um mestre. O audiobook termina aqui, mas o seu anonimato produtivo começa agora. Você recebeu o blueprint, a ciência e a filosofia. Não há mais desculpas. Não há mais depois. O seu antigo eu foi enterrado nas palavras destes capítulos. O que resta é a sua responsabilidade de agir. Se este conteúdo moldou a sua perspectiva, prove isso com a sua conduta, não com os seus comentários. Se você aceita o desafio de ser o arquiteto da sua própria alma, levante-se e execute a sua próxima tarefa com uma perfeição que assuste os medíocres. Inscreva-se se a sua busca pela excelência for eterna. Deixe o seu like como um selo de compromisso com a sua nova identidade. Compartilhe com quem tem estômago para a verdade. O mundo está cheio de ruído. Seja o sinal. O mundo está cheio de escravos. Seja o soberano. Eu assumo o controle. A disciplina é a minha liberdade. Vá e vença.
chega com leveza, atraio paz e riqueza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Minha mente é luz, minha alma é beleza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Vibro gratidão, vivo a natureza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Sigo minha fé com firmeza e certeza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Manifesto bem com toda clareza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Meu destino é luz, não carrego tristeza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Nada me falta, tudo tenho na mesa. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Vivo em harmonia, solto a incerteza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Tudo que eu quero chega com leveza. Eu mereço o melhor, sou pura grandeza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Tudo que eu quero chega com leveza. O universo me guia com realeza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza. Tudo que eu quero chega com leveza, atraio paz e riqueza.